único espaço concedido pela mídia tradicional à inauguração da ponte do Abunã sobre o Rio Madeira, um fato histórico que conectou o Acre ao sistema rodoviário brasileiro, não foi surpresa. A obra é inaugurada no último dia 7 de maio por Jair Bolsonaro e pelo ministro da Infraestrutura, Tarcísio de Freitas. Incomodou muita gente. A via, com mais de 1,5 km de extensão, por onde devem passar cerca de 2.000 veículos por dia, era esperada há mais de 40 anos. E desde o início da construção já estava parada há 5 anos, ainda na gestão de Dilma Rousseff e Michel Temer. Jair Bolsonaro e Tarcísio precisaram de pouco mais de 2 anos para inaugurá-la. E é aí que está a questão. Entregar tudo que os governos anteriores deixaram pela metade é o que mais incomoda os adversários de Bolsonaro. E tem ainda privatizações, concessões, investimentos e até um pouquinho de previsões. O levantamento foi feito com base em fatos concretizados e nas informações oficiais do Palácio do Planalto e dos ministérios. Ainda no início de seu governo, Bolsonaro listava pessoalmente em sua conta no Twitter as obras e projetos que começavam a ser tocados, sem nunca ter escondido que o propósito era priorizar a conclusão do que estava parado de gestões anteriores. Em abril de 2019, o presidente já havia apontado 68 ações, 37 relacionadas ao que havia sido abandonado por seus antecessores na presidência da República. A BR-163, a mais importante rodovia que liga o Mato Grosso ao Pará, teve grandes extensões de asfalto concluídas e setores reformados pelo governo federal ainda em 2019. Um processo que se arrastava desde o governo de Dilma Rousseff e dificultava o escoamento de grande parte da produção do agronegócio brasileiro para os portos da região norte. A obra, considerada como prioridade por Tarcísio de Freitas, foi concluída pelo Exército e vai permitir, segundo a Confederação Nacional da Indústria, a economia de 1,4 bilhão de reais em custos de transportes anualmente. Já as obras de duplicação da BR-101, que liga estados do Nordeste, estavam paradas desde 2012, após um consórcio de construtoras abandonarem o negócio, por não chegarem a um acordo com Dilma. Em 2019, o governo federal duplicou e entregou 34 quilômetros da rodovia no estado de Alagoas e mais 22 quilômetros em abril deste ano, em Feira de Santana e Esplanada, no estado da Bahia. Outra grande obra que será concluída ainda na gestão de Bolsonaro é a transposição do Rio São Francisco. Incluída na lista do PAC, o Programa de Aceleração do Crescimento, capitaneado por Dilma Rousseff quando ainda era ministra de Lula, era uma promessa de campanha dos petistas, que garantiam a conclusão no primeiro mandato, mas que, entretanto, acabou se arrastando por 14 anos até ser praticamente abandonada. Quando Bolsonaro assumiu a presidência, havia 90% da obra concluída. Mas devido ao longo tempo e à péssima qualidade dos materiais utilizados, foram necessários gigantescos reparos antes que o atual governo pudesse inaugurar mais um trecho importante no estado do Ceará. O presidente também anunciava no início do seu governo a conclusão de leilões e concessões que estavam previstos em governos anteriores, mas não saíam do papel. As concessões de 12 aeroportos previstas para serem realizadas em 2016 saíram somente em 2019. Também nos primeiros meses de governo, o presidente comemorava o leilão da Ferrovia Norte-Sul, com o lance vencedor de cerca de 2 bilhões e 800 milhões de reais, o dobro do mínimo estipulado. Iniciado em 1987, a Norte-Sul é o mais importante eixo rodoviário do país, ligando uma ponta a outra por 4.500 quilômetros. Mas apenas 1.500 foram realizados nestas 3 décadas e meia. Com o leilão, além de fazer funcionar para valer os trechos já concluídos, com infraestrutura e modernização, os 2/3 que faltam para a conclusão do trajeto serão finalmente tocados em frente.
As ações seguiram em ritmo forte em 2019, sendo intensificadas em 2020, mesmo em um cenário nefasto imposto pela pandemia do vírus chinês e uma avalanche de decisões equivocadas de governadores que empurraram a economia do país ladeira abaixo, sob a ação persecutória e de evidente boicote ao país, praticada por adversários políticos, oposicionistas e setores da grande mídia. Tudo sob o olhar complacente ou mesmo o ato concreto de interferência entre poderes pela caneta oficial de figuras importantes do Legislativo e do Judiciário. E assim, no final de 2020, o Ministério da Infraestrutura apresentava um balanço espetacular, com a concessão de 27 ativos em todos os modais de transporte e leilões que haviam arrecadados 9 bilhões e 400 milhões em investimentos e mais 6 bilhões de reais em outorgas. No setor rodoviário, destaque foi a concessão da importante rodovia BR-364 e 365, que corta os estados de Goiás e Minas Gerais. Entre os portos repassados para a iniciativa privada, Cabedelo, na Paraíba, Belém, no Pará, Santos, em São Paulo e Paranaguá, no Paraná. Dos 12 terminais aeroportuários leiloados, foram gerados aos cofres públicos 2 bilhões e 300 milhões de reais. E ainda a garantia de mais 3 bilhões e meio em investimentos pelos próximos 30 anos. Somando-se ainda outros 5 leilões e prorrogações de ativos realizados em 2020, o total em investimentos contratados chegou aos 26 bilhões e meio de reais e mais 8 bilhões,6 em outorgas. Só em grandes obras, Jair Bolsonaro concluiu 86 em 2020. Um balanço do final do ano passado, apresentado pelo Ministério do Desenvolvimento Regional, divulgou novos números impressionantes. Foram mais de 6 mil obras concluídas em uma média de 17 obras por dia. Mais de 3 mil com foco na melhora na mobilidade das cidades. 108 em saneamento, com mais de 700 mil famílias beneficiadas. Além de 180 obras de desenvolvimento regional e urbano, 45 grandes empreendimentos de urbanização, 55 obras de segurança hídrica e mais de 2.500 sistemas de abastecimento de águas em todo o país e principalmente nas regiões Norte e Nordeste, com mais de 390 mil beneficiados. E ainda em 2020, o balanço apresentava a construção e entrega de 410 mil moradias. E não para por aí. Para o desespero do adversário, o ano de 2021 chegou e o governo veio firme com novas previsões e ações já em andamento. Na última semana de abril, um leilão entregou a concessão de 22 aeroportos pelo país, com arrecadação de mais de 3 bilhões e 300 milhões de reais e outros 6 bilhões previstos em investimentos pelos próximos 30 anos. Aeroportos em Cruzeiro do Sul, no Acre, Tabatinga, no Amazonas, São Mateus, no Espírito Santo, Goiânia, em Goiás, Petrolina, em Pernambuco, Curitiba, no Paraná, Uruguaiana, no Rio Grande do Sul e Corumbá, no Mato Grosso do Sul, entre outros, que serão modernizados e ampliados, beneficiando milhões de usuários e empresas, agilizando o transporte e aquecendo o setor econômico em todo o país. O ministro Tarcísio de Freitas anunciou ainda que serão mais de 50 concessões até dezembro de 2021, incluindo 2 ferrovias e 11 lotes de rodovias, em um total de investimentos que devem superar 140 bilhões em investimentos e outorgas, gerando também milhares de novos empregos. E até o fim de 2022, a previsão de mais de 231 bilhões de reais que serão contratados em investimentos privados na infraestrutura dos modais de transporte. O transporte ferroviário também deve receber investimentos no valor de quase 600 bilhões de reais, por meio de concessões e parcerias público-privadas. O próximo foco é a construção da ferrovia de integração no trecho entre Caetité e Barreiras, na Bahia, com término previsto para 2023. E o Velho Chico continuará recebendo investimentos para finalmente suas águas serem transpostas até o final.
pois ainda faltam ser concluídos os eixos leste-norte e o sistema adutor do agreste pernambucano. Os investimentos chegam a quase R$ 1 bilhão e o presidente Jair Bolsonaro, com certeza, vai querer estar por lá na hora de inaugurar, ao lado de seus irmãos nordestinos. Jair Bolsonaro e Tarcísio de Freitas finalmente colocaram fim à era dos elefantes brancos no Brasil. E ficam apenas os elefantes reais, aqueles que incomodam muita gente e já foram autorizados pelo povo nas ruas. Com informações direto de Brasília, Berenice Leite, para a TV Jornal da Cidade Online.